Meninas, são 9h39. Eu queria agradecer a nossa gigantesca audiência. Estamos passando das 1000 telas ao vivo nos acompanhando nesta quarta-feira. Muito gente. obrigado. E menos de 500 likes. Senta esse dedo no like e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Mais uma vez, obrigado pela audiência. A gente volta amanhã nesse assunto do pedir. Mas a Carla continua, porque eu não sei se vocês se lembram do caso do Antônio Gritzbach, aquele homem, né, delator do PCC, que foi executado no ano passado no aeroporto de Guarulhos, e aí eu tenho uma novidade dessa história para contar. Foi registrada uma ligação, gente, para ele 17 minutos antes da morte. A chamada foi feita de um número com DDD 82. Você vai falar, mas o que tem a ver, Paulo, esse número 82? Esse número é da mesma região onde ele estava sendo investigado, o co-investigado, Davi Moreira, foi preso logo depois desse caso. O Gritzbach, vocês se lembram, mas se vocês não lembrarem, eu conto. Ele estava levando R$1 milhão em joias na mala, estava indiciado com esse Davi por 2 assassinatos de membros do PCC e é investigado também a possível participação de agentes de segurança e 2 mandantes ligados ao PCC e ao Comando Vermelho. 3 policiais militares já foram presos e outros envolvidos nesse momento, agora, em pleno 25 de junho, ainda estão foragidos. Não é isso, Carla? Estão foragidos, né? A gente tem ali, né, o DHPP, que é a Polícia de São Paulo, ela aponta ali 3 mandantes. Um deles é o Cigarreira, o outro é o Didi, que, enfim, são 2 pessoas que trabalham ali, né, para várias facções criminosas. Um estaria na Bolívia, que é o Didi, o Cigarreira estaria ali, né, no Rio de Janeiro, numa área de difícil acesso, junto com o Cauê, que era o olheiro, que é o cara que vai dar o sinal para os policiais militares executarem o Gritzbach. Esse caso, gente, ele é todo muito nebuloso, porque quando a gente olha, né, e eu vou passar uma coisa legal para vocês, até para quem gosta de investigar. Vamos parar para pensar aqui junto com a Carla. Você sabe quantas pessoas delatam essas organizações criminosas? Muitas. É mesmo? Muitas. Mas quem tem essa coragem, gente? Eu imaginaria muita que gente, poucas. Então, quando essa coisa assim, porque ele estava delatando o PCC, porque ele estava delatando facções criminosas, isso acontece o tempo todo. Então, a gente acaba caindo, né, numa assim, eu acho que num terreno complicado. Para mim, a história é muito maior do que o buraco é mais embaixo. Lógico que é. Porque a gente tem que entender a motivação. O que acontece? O Gritzbach, né, ele estava envolvido, ele estava respondendo a um outro processo que envolve a morte de outros 2 operadores também ali do crime, que, enfim, um deles é o Cara Preta, que é o Anselmo, que era conhecido, né, como um dos melhores fabricantes de cocaína do Brasil. E ele não era batizado do PCC. Ele era um traficante. Ele vendia para quem pagasse ele. Então, ele poderia vender para qualquer facção, qualquer pessoa. Entende? E ele, a informação que a gente recebeu é que ele era uma pessoa querida entre o crime. O Cara Preta esse. O Cara Preta. Gente, é tanto apelido, né, que tem. Vai. Que o Cara Preta era querido do crime e vendia droga pra todo mundo. Imagina se não fosse querido, hein? E não ele, peraí, o Cara vamos Preta entender. não tem nada de preto, ele é loiro do olho azul, tá, gente? O Anselmo, Tá. E o motorista dele, de nome Sem Sangue, essas 2 Sem pessoas vão ser mortas, né, Nossa. a tiros. O que acontece? O crime vai descobrir quem matou o Cara Preta, o nome dele é Noé. Ele será morto, né? Ele deve ter sido muito torturado, ele confessa o crime. E a cabeça do Noé vai aparecer no local aonde o Anselmo foi morto. Isso aí é um sinal, você não mata um dos nossos. O que acontece? 3 pessoas na época deveriam ter sido indiciadas por esse crime. Gritzbach, Pablo Borges e quem? O Davi, que é um ex-agente penitenciário. O Davi era motorista do Pablo Borges. O Davi é o cara que faz a ponte de Noé com eles. Por que eles teriam interesse na morte do Anselmo, do Cara Preta? Porque o Anselmo, gente, ele pegou parte do dinheiro dele para lavar esse dinheiro, ele vai entregar, porque
O Gritzba lavava o dinheiro com compra de apartamentos ali de luxo, principalmente ali na região do Tatuapé. E o Pablo vai se tornar um sócio do Gritzba na questão dos criptoativos. Então, ele estaria lavando dinheiro através de criptoativos. Só que a informação que a polícia recebe é que eles deram um banho ali no Pablo. Desculpa, no Anselmo, no Cara Preta. E o Anselmo queria o dinheiro dele. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? E esse dinheiro nunca voltou. Então, a ideia inicial é de que, poxa, ele começou a cobrar, começou a incomodar, vamos matar o Cara Preta. Se vocês me perguntarem, assim, né, eu estudei bastante esse processo, eu tenho o processo todo do Anselmo, o inquérito. Não faz sentido muito a questão do Gritzba querer matar o Anselmo. Aquilo, para mim, ainda é muito nebuloso e muito estranho. Mas, por um passe de mágica, o que acontece? O Pablo não é indiciado. Tem peixe grande nessa história? Tem, porque Pablo, olha só. Gente, eu quero um... Não, é peixe, mas é peixão. Uma arte, eu quero uma arte, sabe? É peixão. A gente tem que fazer... tipo Game of Thrones. É peixe ou tubarão, aqueles... Então, eu vou contar só uma história do Pablo, que para vocês é muito interessante. As joias que o Gritzba trazia de Alagoas tinham iniciais dentro delas, assim, né? Tipo uma gravação. MP. Qual é o nome da, até então, mulher do Pablo? Marcela Portugal, uma influencer muito famosa. Mas o Pablo, foi preso numa outra operação da Polícia Federal chamada Operação Ostentação. Ele vai devolver quase R$500 milhão. Ele devolveu R$500 milhão nessa operação. Quase R$500 milhão. E, pasmem, quem era a vítima? Os bancos. Nossa. Os bancos? Através de uma brecha no sistema de compensação de boletos bancários. O Pablo está envolvido num monte de problemas. Pablo, sócio do Gritzba. Então, assim, quem teria interesse na morte do Gritzba? Porque quem sabia de muita coisa? E mais do que essa... está delatando, desculpa, facção criminosa. Gente... É o caminho mais óbvio, porque a gente pensa, o crime age assim, mas quem sabe não tem... É óbvio, mas as coisas às vezes não são tão óbvias, né? Gente, eu tô sabe chocada. O que acontece? A polícia... É uma inocência das pessoas achar o seguinte, a polícia tem todos esses grandes nomes do crime ali mapeados. Você achar que... É lógico que ele sabe. Porque, infelizmente, esse tipo de crime tem uma reincidência muito grande. Então, essa gente já andou dentro do sistema prisional, já voltou, já reincidiu, cometeu um crime. E, assim, eles vão se especializando. Então, o cara que está no tráfico, pode ser de armas, pode ser de drogas. O outro que está no roubo a banco, está no roubo a banco. O outro que está no roubo de carga, está no roubo de carga. Então, são crimes que são muito especializados. Então, vi com essa história, ele estava entregando, estava delatando, estava isso, estava aquilo. Para mim, tem mais coisa aí. Para mim, é muito nebuloso ainda essa relação desses três homens. E a única pessoa que sobrou ainda da história do Cara Preta se chama Davi, esse ex-agente penitenciário que está com liberdade, domiciliar no estado de Alagoas, aonde o Gritzba estava. Entende? Onde foi buscar as joias. Onde ele foi buscar as joias, porque Caramba. aí temos uma dívida. Pablo tinha uma dívida também com Gritzba. Esse Surreal, mesmo Pablo, de R$4,5 milhões. Nossa. Aí ele volta. Vocês entendem que Uns tem 3 muito boletos em mais débito, né? coisa Claro. aí? Gente. Uns 3 boletinhos em débito, né? Tem coisa aí, gente. coisa Então, assim. 3 caixinhas de joia. Jogo rápido também, a não gente é muita tem coisa. que... E assim, são crimes muito complexos, muito complexos. Infelizmente, o que a gente viu ali, né? A gente viu polícia civil na corrupção e na extorsão. Nós tivemos policiais, né? Fábio Baena, preso pela Polícia Federal, o investigador lá, o Rogerinho, também preso pela Polícia Federal, envolvidos aí nesse crime de corrupção. Por outro lado, a gente vê a Polícia Militar da ativa. Não é policial militar que já estava...
reformada, é da ativa a serviço do crime organizado. Porque foram os caras que quem mata o Gritzba é policial militar. Você acha que vai dar em que isso aí? Gente. Quais os próximos passos? Pra gente tentar entender pra onde vai esse caso, Carla. Eu acho o seguinte, nós temos ali, e eu conheço bastante, os delegados que estão à frente desse caso. Uma delas é a doutora São bons? Ivalda. A Ivalda também tá nesse caso? Pô, a Ivalda tá em todas. A Ivalda tá no caso A Ivalda... de Interlagos também. Ah, não, mas assim, eu lembro no final do ano passado, a Ivalda não dormia, porque todo mundo falava para ela, não, tem pinta de CPM que matou, mas deve ser CPM que já tá fora, ou tá reformado, ou tá no bico, não sei o quê. A Ivalda falou, não, isso é PM da ativa, isso é PM da ativa. Por que ela tinha essa certeza? Porque... É feeling? Não só feeling, mas assim, todas as informações escorriam das mãos dela, entendeu? Então você começa a achar o seguinte, alguém está escondendo informação da Polícia Civil. Claro. Entendeu? E essa mulher fica procurando pelo em ovo. Ela não dorme, gente. Eu conheço a Ivalda, ó. Aí a gente tem o Rogerinho, que é um outro fera. O Rogerinho veio do DEI, que está lá no DHPP, sabe tudo de organização criminosa. Então, assim, nós temos policiais ali, delegados, que não vão deixar esse caso morrer. Olha, eles já descobriram, né, a questão do documentário, que veio, né? Eles trouxeram dinheiro do crime para produzir, dinheiro ilícito. Agora, cadê? Cadê essas pessoas que estão escondidas lá no Rio de Janeiro? Eles estão ali também querem, porque assim, no momento que você traz essas pessoas, muitas informações vão ser ali clarificadas, né? Vão ser clareadas, na verdade. Porque vocês são realmente os mandantes? Quem mais está por trás disso? Porque o que acontece nesse universo, né, do crime também? Tem muita passação de perna, tem muita, sabe? Então eu venho aqui e te conto uma história que não é bem uma história real. E os caras vão ficando no veneno, porque é tipo assim, você não pode matar um dos nossos. Porque tem uma lei do crime. Tem ali, assim, tem. E assim, aconteceram tribunais do crime depois da morte do Anselmo do Cara Preta, né? Sim. Várias pessoas morreram, gente. Várias. Foi uma sequência de mortes. Um apareceu pendurado numa ponte aqui em São Paulo. O outro tomou um tiro. E aí, por aí vai. Só que quando a gente vai mexer nisso... Aí é vespeiro, né, Carla? Aí a gente vai lá Aí, pra minha amiga, trás. é vespeiro. Tô nervosa aqui. Assim, você vai... Porque um caso vai se misturando com É, outro. com certeza. A gente chega até no GG do Mangue.